Podemos. É Domingos o sobrenome do senhor? Domingos Valentim Simon. Valentim Simon. Depois, o ideal era deixar um livro para ele. Aí, ó. Verdade. Olha, está separado lá. eu agradeço. Se precisar de mais alguns, eu tenho um carro. Eu agradeço. Vamos distribuir. Se precisar de mais alguns ali. Para ser um bom falador, né? Tem que ser um bom leitor também, então, e um bom ouvinte. Então, a leitura é uma coisa espetacular. Né? Eu adoro. Forma de viajar de graça. Exato. Deixa a mente da gente livre. Depois eu trago e deixo para ele. Não, e vamos combinar nesse mundo que a gente não desliga esses aparelhinhos que tem no bolso aqui, que é toda hora apitando, toda hora um pepino diferente. Então, assim a gente consegue se desligar no meio da leitura. É interessante. O livro do senhor, contando a história do senhor, do seu trabalho. Exatamente. Não só a minha história, mas a história também de Criciúma, a história da minha empresa lá, da URC, Unidade Radiológica Criciúma, e um pouco da imigração italiana para aquela região. Então, não é uma história, o livro não é uma história linear. É sobre o Domingos. De biografia de Domingos. Né? Na verdade, é uma somatória de algo que chama atenção, é muito importante. Sim. A nossa região, a nossa região é região carbonífera. Né? Então, dali se extraiu muito carvão. Extraiu muito carvão. E a cidade cresceu, a riqueza da cidade foi o carvão. Né? Depois veio azulejo, veio a indústria limpa, né? Confecções e tal. Mas o início é com carvão. O início é com carvão. E o carvão, então, trouxe riqueza, né? E doenças. Porque é a cidade onde tem mais pneumoconiose, que é a doença do pulmão, causada pela poeira do carvão, está lá em Criciúma. E essa doença, ela deixa a pessoa tão debilitada que nas fases mais graves ela precisa ter um tubo de oxigênio em casa para poder respirar melhor, para poder viver. Então, quando eu fiz aquele convite ali, né, para que as pessoas que tenham interesse vá a Criciúma visitar, e lá tem uma mina de carvão de visitação pública. Né? A única da América Latina e uma das 4 do mundo de visitação pública, e ela é totalmente segura, porque foi feito todo o escoramento, tudo para receber pessoas. Então ela é 100% segura. Tá? E aí tem um trenzinho que circula por lá, e as pessoas vão poder saber exatamente como é que foi a extração de carvão, e ainda acontece hoje. Só que hoje é uma extração mecanizada. Né? As máquinas perfuram, as máquinas fazem as detonações, e a partir dali a poeira se estabelece. Depois da poeira, né, quando dá as detonações, as pessoas se afastam, vem um jato de água, um spray de água, para baixar aquela poeira toda, e já faz parte do EPI mais avançado, né? Porque o EPI é mais para a própria pessoa, só que aquilo ali visa tudo o bem-estar da pessoa, de não estar pegando a doença. Então, a mineração que acontece de carvão hoje, ela é totalmente diferente, e as pessoas não estão mais adquirindo pneumoconiose. Ela é segura. Porque está sendo usado o EPI. E lá tem clínicas especializadas no pulmão, que tem em São Paulo. São Paulo tem o UPCOR, né? Temos clínicas lá especializadas. E tem assim, profissionais, lá tem um profissional que quando eu entrei no hospital em 1981, ele já estava ali, chama Albino de Souza. Albino de Souza Filho. E ele é pneumologista. E ele comprou a ideia, assim, de fazer todo o possível para beneficiar. Inclusive foi um influenciador das leis. Porque ele levava para Brasília, levava para São Paulo as situações gravíssimas que nós tínhamos ali da pneumoconiose, né, para que o setor precisava continuar, né, mas as pessoas tinham que estar protegidas. A economia dependia daquilo, né? E a economia dependia e ainda hoje, sabe? Então tem mineração de carvão ainda hoje, né? E aquela usina de Capivari de baixo ali, né?
Quando ela foi feita, era para jogar energia para Florianópolis, Olha só. de Capivari ali, né? Fica mais ao sul de Florianópolis, né? Próximo de Tubarão. E ainda hoje ela é movida a carvão e as minas estão lá abastecendo o carvão. Olha só. Né? Então precisava ter essa iniciativa, especialmente do meio médico, né? Claro. Porque os políticos não estão vendo muito isso aí, não. Então, no caso, a medicina entrou justamente para fomentar a economia da cidade, que dependia da mão de obra. E eu imagino que Né? tudo isso iniciou justamente pelos casos que vocês tinham da doença, então foi se agravando e claro que foi algo que beneficiou a cidade, o município por conta da economia, mas foi a própria bênção e a própria maldição, né? Que veio ao mesmo tempo. Para quem está meio perdido nesse assunto de carvão, que a gente já iniciou o podcast aqui, a conversa é justamente isso. A conversa foi fluindo e quando a gente viu, iniciou. E agora eu me toquei que a gente não fez a abertura aqui. Nós estamos em mais um episódio. Wellington, bom dia para você, mais uma vez junto aí para a gente conversar. Bom dia, Jean. Bom dia, seu Domingos. É um prazer, né, cara, falar contigo aí. Pô, eu gosto desse bate-papo, dessa troca de informações. E algo mais descontraído, a gente consegue conversar, porque eu tô aqui como um leigo no assunto. Seja na área médica, na área de carvão, eu não entendo nada. Também não, cara. Mas eu tô aprendendo aqui e é justamente pra gente aprender. Carvão assim só eu, um pouco mais frio. E a gente também está aqui ao lado do Wellington, um dos palestrantes que já se apresentou, infelizmente não consegui acompanhar, mas agora eu vou poder extrair o máximo que eu não consegui de lá, ele está acompanhando, tirar minhas dúvidas. Seu Domingos, que está num sábado aqui em Ituporanga, então a gente está aqui, eu vou aproveitar e roubar a piada que eu sei que já usou. O pessoal disse, você não vai falar isso? Cara, eu vou falar assim. Mais do que receber uma cara feia, não vai acontecer. Então... Não, o pessoal até acho que gostou do seu Domingos. Não sei ele, né? Mas o pessoal ou foi educado com a gente. Sábado ele pode contrair, né, seu Domingos? É. A coisa é séria, lógico, os acelerados são sérios, mas tem um momento de descontração. Claro. E aqui a gente está para isso também, né? Para criar entretenimento. Isso, e essa forma que a gente quer passar a informação. Seu Domingos, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui em Ituporanga. Seu filho é daqui, né? O filho, a gente até estava comentando, pouco famoso aqui na cidade, o filho tem poucas pessoas conhecem ele, né? Não conhecem, né? Doutor Imagem. Você procura aí, tem na Rádio Sintonia Direto, tem na internet, você procura que você vai encontrar. Mas a gente brincando aqui, seu Domingos, seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui nos estúdios, tanto da Rádio Sintonia quanto da Acelera Alto Vale. Não, o prazer é muito meu também, né? Porque é uma cidade que a gente tem convivido. Né? Como meu filho, né, mora aqui, as viagens são frequentes, de vez em quando aparecemos aqui. E um belo dia lá, ele me liga e diz, o Wellington está fazendo um pedido aqui, né, tá convocando e tal para fazer uma palestra. Porque ele tinha lido o livro, né, o livro Tanta Vida, a história de Domingos Valentim Simão, e achou que aquela história poderia encaixar dentro do projeto, né, do Acelera Alto Vale, e aí eu imediatamente aceitei. Né? Então, assim, não pensou duas vezes. Não pensei duas vezes. Com muita satisfação que eu estou aqui. Acabamos de fazer a palestra, né? Espero que as pessoas tenham gostado, porque, na verdade, é uma experiência de vida. Claro. Né? Então, alguma coisa pode entusiasmar as pessoas, que vão superar as dificuldades. As dificuldades vão existir sempre. Né? Agora, tu tem que ser otimista. Claro. Né? Seu Domingos, primeiro médico da família? É o primeiro médico? Eu sim. E conta pra gente o que para quem não assistiu a palestra, né, como o Jean não teve a oportunidade de assistir desde o início, conta para nós o que era para o senhor ter se tornado antes de ser médico. Na verdade, assim, meu pai é caminhoneiro. Olha só. E somos em 5 irmãos. Dos 5 irmãos, 3 homens, 2 mulheres. Num determinado tempo lá, meu pai tinha 3 caminhões. E ele era muito prático. 3 caminhões, 3 filhos, homens. Carteira de motorista, vai ser caminhoneiro. Tinha definido já. Então não tinha muita escolha para cada um de nós. Né? Os outros 2 seguiram a profissão, que é uma profissão muito honrosa. Né? Mas eu não queria ser caminhoneiro, né? Porque eu tive uma influência da minha nona. A minha nona era parteira. Olha! Numa região grande, no interior de Sombrio, e ela que era a parteira. Ela saía com o cavalo, dava assistência e voltava.
E voltava, ela nunca cobrou nada, e ela ganhava galinha, ovos, ganhava um monte de coisa. Então, às vezes que eu estava na casa dela, eu via, a gente já sabia que era ela voltando no cavalo, porque ficava mais larga. De tanta galinha, de tanta coisa que vinha no cavalo. Né? E ela chegava, né, não chegava bem. Uhum. Ela chegava triste. Disse, mas o que aconteceu? Falta pediatra, não tem médico. E agora e tal, o que eu faço? Eu tive que ficar lá 3, 4 dias dando assistência, mas tem que ter médico. Meu Deus. Né? E aquilo, eu acho que foi incorporando na minha cabeça. Então, aí era essa situação da minha nona e o meu pai lá forçando, dizendo, tem caminhoneiro. Aí, se tu não quiser ser o caminhoneiro que está predestinado aí, vai ser por tua conta. Pouca pressão. Italiano. E foi. Uhum. E foi. Né? Ela disse, agora é por tua conta. O dia que eu decidi que queria mesmo medicina, é por minha conta. E aí a gente vai encontrando pessoas que dão a mão, pessoas que abrem as portas das casas. Tu consegue muitas coisas com isso, né? E aí vai se levando a coisa para frente, né? E vem até o diploma. Tem coisas... E quando chega o diploma, aí tu te sente mais animado, né? Tu te sente, parei, se eu conseguir o diploma, agora é comigo, agora vamos lá, vamos mais. Nem o céu é o limite agora. Porque... Então, assim que as coisas acontecem. Né? Eu imagino, naquela época, porque o senhor não comentou o ano que foi, mas a sua nona, naquela época, se preocupar com um pediatra, com um médico, e ela, querendo ou não, ela era essa função de médico naquela região. Isso deve ter sido em 1960. Olha só. Eu nasci em 51. Uhum. Tem alguns anos de trajetória. Já tem. Tem uma estrada aí. 73 anos já. E em 61 ela já se preocupava com isso. Extremamente preocupada, porque o interior de Sombrio não tinha nenhum médico. Sombrio tinha um município. Claro. E na época ainda. Município. Como é que aquele médico, que estava lá no centro de Sombrio, que tinha mais aglomerado de pessoas, né, concentração de pessoas, ia dar assistência lá no interior do interior. As parteiras, as histórias de parteiras, vocês não fazem ideia como são lindas. Porque elas faziam o papel de médico. Né? Era a única opção que as gestantes tinham, era a parteira. E em toda a região tinha uma parteira. Toda, é incrível. É incrível. Vocês podem pesquisar. Sempre alguém se destacava e disse, não, mas eu vou aprender, eu vou ter as minhas ferramentas aí e tal. Né? E, infelizmente, aí nós tínhamos, naquela época, o mal dos 7 dias. O mal dos 7 dias é o óbito do bebê em 7 dias. Por causa do quê? Do tétano. Por conta dos equipamentos. Por conta dos equipamentos, porque eram só fervidos. Então ela tinha uma cambuquinha lá e tal, colocava ali a tesoura, colocava tudo. E esses equipamentos não eram só fervidos, não matava todos os micróbios. Entendi, não era esterilizado da forma correta. Especialmente. Então, o mal dos 7 dias, se vocês forem fazer uma pesquisa, né, existe isso aí, o tétano, né, do recém-nascido. E no 7º dia é o tempo que ele morre. Que não usava as ferramentas. Naquela época também não tinha tanto essa preocupação com a questão sanitária. E não havia conhecimento, né? Eu acredito que eles não imaginavam. Nem conhecimento e nem autoclave, nem formas de esterilização. A esterilização era água fervendo. Né? Fogão a lenha, bota lá um negócio inox, né? Enche de água, coloca a seringa, coloca a tesoura, a agulha. Eu lembro que sempre era noticiado os índices de mortalidade infantil, né? Que eram altíssimos, né? Em 81, mas eu lembro que ali até a década de 90, eu lembro que existia muito, na escola era trabalhado muito essa questão, principalmente sanitária, né? Falava muito sobre a mortalidade infantil, principalmente na questão do norte, nordeste, que era um pouco mais precária essa questão de saúde pública,
Então, ver o seu Domingos falar de parteiras, eu comentei com o Arthur, nosso filho mais velho, sobre que naquela época, né, as parteiras, e ele sabia, ele já tinha pesquisado. Pai, mas hoje não existe mais parteira, né? Porque não é médico, né, pai? E daí tem toda essa questão da saúde. Eu falei, não, filho, hoje ainda tem, mas tem, mas é quase como hoje chama doula. Como? Doula. Doula. Ah, é doula. Não tinha ouvido essa expressão. Mas eu acredito que... São doulas. Elas têm um estudo, vocês já escutaram, tem um estudo, né, para desempenhar o acompanhamento da gestante. Então, como hoje as gestantes têm um corpo de médicos aí, pode escolher, né? Em alguns lugares talvez ainda não, mas na maioria dos lugares pode escolher o médico, pode escolher o hospital, pode né, ter assistência, mas a figura da doula é muito importante, porque ela acompanha a gestante em casa. E no dia que vai para ter o parto, a doula está lá do lado. É aquela pessoa entendida que está pegando na mão. Vamos por segurança, vai ganhar o teu bebê, vai dar tudo certo. Sim. Mas com conhecimento. Com conhecimento. Psicologicamente. E é um apoio para a classe médica. Claro. Porque o médico está lá só esperando e vai atuar no momento do parto. Mas, e o antes e o depois? O estado psicológico. Porque quando a mulher engravida, é um outro mundo, né? É um outro mundo. Ela começa a ter muitas preocupações, né? Tem dúvidas, né? Muitas dúvidas. Como é que vai ser? O que vai acontecer, né? E também tem muita euforia, alegria, né? De estar grávida e tal, porque a gravidez é uma das coisas mais belas do mundo, né? Claro. Mas envolve riscos, né? E às vezes, superando esses riscos, o bebê nasce bem, né? E aí é que entra o ultrassom. O ultrassom ele fez uma diferença muito grande na detecção precoce das alterações. Não só físicas do próprio bebê, como do meio que ele está. Hoje a gente sabe se vai acontecer um parto prematuro ou não. Qual é a chance de ter um parto prematuro? Antes de estar acontecendo qualquer coisa. Porque as artérias uterinas já estão anunciando. E aí o médico entra com determinadas... Não vou entrar no tratamento e coisa, porque não é a minha área, mas entra com determinadas medicações, né, que vão melhorar todo aquele ambiente para o bebê vai poder desenvolver. É claro que não é em 100% dos casos. A medicina ainda não é 100% segura para tudo. Né? Assim como o ultrassom não é 100% seguro de detecção para tudo. Né? Tem algumas coisas, felizmente são muito poucas, que o ultrassom não detecta no bebê. Qual são? Uma das coisas, por exemplo, é o glaucoma congênito. Né? Não tem como diagnosticar com ultrassom antes. A questão da pressão da visão. A pressão intraocular. Né? O bebê nasce e aí então, às vezes ainda com dificuldade, o pediatra vai ter dificuldade, chama o oftalmo e tal, é uma correria, né, para saber se tem o glaucoma ou não. Felizmente é uma coisa raríssima e tal. Mas então, dentro do ultrassom, tem algumas coisas que não são possíveis. Mas bem poucas. Né? Mas bem poucas. Né? Então, restringiu, e para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu acompanhei desde o começo, quando não dava para ver quase nada. Viu a evolução disso tudo, e as máquinas foram evoluindo. Né? Até que vieram os transdutores. Quando eu falei ali nos transdutores, é aquela peça que tu traz, tem um cabo, e tu encosta. E ele emite o ultrassom, e o eco, que é a volta, vai ser transformado em imagem. Então, começou com um aparelhinho só desse, muito limitado. Né? E depois, de acordo com cada área da região, para abdômen, para músculo esquelético, para olho, para pele, foi adaptando transdutores. Hoje nós temos mais de 10 tipos. Né? Compra um aparelho e eles dizem, quais transdutores você quer? Ah, mas eu sou obstetra. Eu só quero na linha obstétrica e transvaginal, então, ginecológica.
mas ele pode pedir os aparelhos que ele quer, né? Então, nós estamos vivendo uma fase que eu posso garantir para vocês que a gente não imaginava. Em 1980, o ultrassom que não era acreditado nem por médicos, né, que pudesse ter essa evolução toda. Até dúvidas no meio médico havia sobre o ultrassom, então. Não levavam muita fé nisso. Sem dúvida, sabe por quê? O médico, ele gosta de receber alguma coisa que entenda Sim. a imagem. Quando ele recebe um raio-x, ele está habituado a ver o tórax, o coração, tal. Ele vê. Quando ele recebe o ultrassom, é uma imagem seccional. Uhum. Ele não entendia, naquele tempo especialmente, que era uma imagem. Nós fazíamos o exame, porque nós começamos em 83 com a primeira máquina, né? E para cada laudo eu fazia um desenho do lado para dizer o que era aquilo que estava na foto. Então, se nós radiologistas tínhamos dificuldade, imagina o clínico, o cirurgião, né, para entender aquilo. E eles falavam, não entendo nada. Que era um generalista, né? Eu vou acreditar no que vocês escreverem, né? E aquele desenho não para de fazer o desenho do lado lá que tem a pedra na vesícula, porque eu quero ver a pedra. Eu vou operar o paciente, eu quero ver a pedra na vesícula. Cara, eu tive uma lesão na coxa e fui lá no Rafa, né? Disse, Rafa, minha perna tá toda preta aqui, eu acho que deu algum problema. Eu tive uma ruptura total do reto femoral. E o Rafa fez o ultrassom. Aí ele mostrou pra mim, eu não entendia nada. Daí ele foi me explicar. Daqui pra cá não tem mais o músculo. E fez um traço. Eu disse, agora entendi. Aí ele fez na outra. Ele disse, essa aqui tá perfeita. Essa aqui realmente fica um... É o desenho. É o desenho. Mas olhando assim, leigo... Pra quem não tem conhecimento, não entende nada. Leigo. E falou, não, cara, tem uma ruptura de 5 centímetros aqui. Tu não tem mais essa parte. Só cirurgia agora. E isso é interessante ver essa evolução. E acredito que o senhor também concorda que, assim como no meio médico, houve uma evolução em tão pouco tempo. Para as pessoas que estão aqui no Acelera hoje, elas também estão enfrentando muito disso, porque está havendo muita evolução no meio das empresas, enfim, na forma de gerir, na forma de se adaptar com isso. E assim como os médicos antigamente que tinham um pouco de receio, porque não entendiam, essa nova geração também, essas novas mudanças, as pessoas também não estão entendendo. Então é importante, né, abrir a mente e procurar buscar conhecimento, que é algo que o Acelera está promovendo aqui. Exatamente. Buscar esse conhecimento e buscar essas inovações que vêm para ajudar, né? Não é para dificultar mais ainda. Eu fiquei muito feliz assim, de ter sido convidado, porque num evento desse, a área médica, especificamente diagnósticos, né, por imagem e tal, ela não tem um foco. Né? Na verdade, não é o objetivo, não é mesmo? Mas dentro da área médica, as inovações são tão grandes que tudo se encaixa. Né? Acaba sendo alguma coisa que vai colaborar, que vai somar, que vai... Né? E uma coisa que eu converso com meus amigos e tal, é que assim, façam seus livros, né? Contem as suas histórias, porque daqui 100, 200 anos, nenhum de nós vai ser mais lembrado, né? Vai estar tudo no esquecimento. É verdade. Agora, coloca isso em livros, né? E vai haver uma certa perenidade disso. Né? Então, eu sou um grande estimulador a que todos façam seus livros. E todo mundo tem histórias e histórias brilhantes, né? Merecedoras de livro. Mas a Jaque já escreveu o livro dela, né? Tem o livro, a gente comentou, né? Já que escreveu, foi publicado, a gente foi para São Paulo lá fazer a publicação. Mas é um sonho que eu tenho, cara. Assim, eu fazer, né? Até a editora lá já deu um toquezinho, ó, você é o próximo. E contar da CG Roxa. Claro, eu ia perguntar, isso ali tem que ter uma página dedicada. Tem que ter a página contar um capítulo inteiro disso. Contar sobre a CG Roxa, né, onde tudo começou. E é o pontapé inicial. É interessante que o legal de contar as histórias é justamente isso. A gente estava debatendo em algumas conversas aqui, doutor, que era o seguinte: não é sobre onde vai levar esse objetivo final, mas é sobre a jornada. E o livro é justamente isso, é contar a trajetória. Não vai contar como a pessoa está agora. A gente conversou isso com o César Cielo, que era o seguinte: eu fiz a pergunta que ele parou para pensar um pouco, mas daí ele soube dizer que era o seguinte: e você depois que chega no ouro olímpico, né? E aí? Depois disso, e aí? Continua se dedicando ou agora eu vou aproveitar o que eu não faço, o que eu não fiz, o que eu deixei de aproveitar com a minha família, com os meus amigos, porque ele desde a adolescência. Então,
A questão do livro é justamente isso, é aproveitar essa jornada e contar sobre isso, porque eu acho que é isso que motiva as pessoas e a pessoa consegue ter um aprendizado também, né, doutor? É a jornada. É a jornada. A jornada é que vai inspirar ou não, né? Uhum. E quando a jornada não está muito legal, também serve para alguma coisa. Claro. Beleza? Vamos desviar aquilo que não deu certo, aquilo que não... Né? Meu filho está aqui, eu em Criciúma, mas a gente conversa quase todo dia. Uhum. E ele fica perguntando, e agora? O que eu faço? Né? E ele tem um modo de vida assim, ó. Surge uma dificuldade, não foca, e esse foi o meu mote também durante a vida, não foca na dificuldade, foca na solução. Resolver. Vai sofrer menos. Por quê? Como não vamos ter dificuldade no dia a dia? Todo mundo tem as suas dificuldades. Agora, o pessimista, ele sofre mais. E a chance de soluções é menor. O otimista, ele sofre um pouco menos, e a chance das soluções serem efetivas é maior. É muito maior. Então, vamos ser otimistas. Claro. Exato. Beleza? Quando nós montamos lá eu vou contar uma historinha, tem tempo? Claro, aqui ainda a gente tem tempo livre. Vamos lá. Quando a URC, né, então, desde 1990, antes era o Diagnose, depois transformamos na URC em 1990, se estabeleceu em Criciúma lá e tal. E eu fui fundador da Unimed, fundador da Unicred, fundador do Sindicato Médico. Eu fui participando dessas coisas todas. E na evolução de equipamentos, chegou a hora da ressonância. Só que quando nós da URC colocamos a ressonância, já havia outro aparelho na cidade. E aí fizemos o pedido à Unimed para credenciamento. A Unimed, no mesmo dia, respondeu que não havia necessidade daquilo ali. E nós, com a ressonância, nós colocamos a melhor ressonância que tinha, de 1,5 Tesla, né, espetacular, tanto assim que hoje é a referência da própria empresa, que traz o pessoal de São Paulo, de aonde querem instalar, para ver em Criciúma as inovações, os upgrades da máquina. Sim. Mas a resposta veio que não havia necessidade daquela máquina. E o nosso grupo, então, desanimou. Mas eu não. Eu disse, não, esse é o primeiro não. A gente não pode se conformar com não. E demorou bastante. Foi 1 ano eu indo lá toda semana, demonstrando a necessidade para as pessoas, as opções, né? A cidade precisava ter mais ressonância. E aí, final de 1 ano, houve o credenciamento. Então, a persistência naquilo que a gente tem noção de que, de fato, vai fazer diferença. Né? Porque ser persistente numa coisa que não tem fundamento, é melhor tu interromper. Né? Interrompe. Agora, se tu tens a noção, tu incorporou que aquilo ali vai fazer uma diferença, né? Vamos para cima. Né? E não vai te parar. Não abalou aquele a irmã do Hospital São José não me parou no ultrassom. Né? Ela não me parou, até que um dia eu perguntei para ela, disse, irmã, mas então se colocar fora do hospital, porque ela não deixava que colocasse no hospital. O senhor contou isso na palestra. Se eu colocar fora você pode colocar. Aqui dentro não, porque isso aí não vai dar certo, isso aí é um método que não vai funcionar. Desacreditou. Né? Então, assim, numa época que poucos acreditavam, é muito difícil. Por isso que quando eu pensei em fazer o livro, eu fiz uma visita ao passado, né? E eu pensei assim, pô, essas coisas que eu fiz, se não estiverem num livro, elas vão ficar apagadas. Né? E o meu filho, quando eu terminei o livro, ele disse assim, 40% dessas coisas eu não sabia. O Rafa, sim, ele contou para mim. Ele disse, 40% dessas coisas eu não sabia. Meu filho. Então, tu imagina a comunidade. Ninguém sabe muita coisa.
Né? E por isso eu fico muito animado de ter o convite. E o Wellington foi o responsável por isso. Né? É que um dia o Rafa me apresentou o seu Domingos, né? E a gente começou a conversar e o seu Domingos contando a história dele, eu comecei a me empolgar e perguntar. Fiz um podcast com ele. Claro, já. E comecei a perguntar, ele contar, e quando surgiu o Acelera, eu falei pro Rafa, teu pai, né? Pô, escreveu um livro já, pô, achei tão legal a história dele. Será que ele topa? Cara, eu vou ligar pra ele. E ligou e topou na hora. Na hora. E, pô, estamos aí, bem felizes. Eu tenho uma frase, cara, que é: todo gênio, antes de dar certo, ele é chamado de louco, né? Então, as pessoas chamam um gênio de gênio. Por quê? Porque ele fez algo que um dia ele foi louco em fazer. Então, ele se tornou gênio por quê? Porque alguém, em algum momento, ele acreditou. O Acelera, né? Não tô dizendo que a gente é gênio, mas assim, né? Longe disso. Mas o Acelera teve muitas portas fechadas. Muitas pessoas não acreditaram. Muitas pessoas não acreditavam, né? E só que hoje, vendo, né, a repercussão que isso tomou, as pessoas entrando ontem com aquela emoção, dizendo, pô, parabéns, que legal, olha o que vocês estão fazendo com Isporanga, sábado de chuva, frio, a pessoa poderia estar em casa, porque não é o dinheiro, né? A pessoa veio aqui atrás de valor. E as pessoas estarem ali com a bancada cheia na hora da apresentação do senhor, isso dá um orgulho absurdo. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, amanhã é outro dia, amanhã é domingo, o parque vai estar aberto, mas o Acelera fica em stand-by até 2025, mas nos bastidores a gente vai estar trabalhando. E com certeza a mágica acontecendo, porque eu até gostaria de perguntar isso, o senhor esteve no palco, até para a gente já se encaminhar para o fim dessa conversa, mas o que o senhor achou da energia desse evento, das pessoas que estão fazendo acontecer, porque para uma região que está evoluindo, Iporanga está crescendo cada dia mais, e esse evento é de suma importância para preparar o empreendedor, preparar o comerciante, preparar as pessoas, até mesmo o CPF, a pessoa física, para os novos desafios que vêm pela frente. O que o senhor achou desse evento? Achei excelente. Essa medida é feita na perspectiva que a gente tenha de atenção da plateia ou não. Né? Porque hoje nós temos um aparelhinho que desvia muito a atenção, que é o celular. Isso é verdade. Não é mesmo? Então, numa plateia como essa, é muito fácil as pessoas estarem ali no celular e tal, tentando. Então, tirando o foco. Né? Tirando, até o César Cielo focou nisso ontem também. E eu, sinceramente, eu não consigo ver todo mundo lá, mas eu acho que ninguém puxou o celular para ver. Estavam prestando atenção. A gente fica de olho, né? Então assim, achei interessante, achei bom, né? Uma plateia que veio para buscar alguma coisa, né? E quem está no palco espera que tenha alguma coisa que sirva, né, para estimular e tal, para jogar para cima. Porque a vida fica mais fácil, né, se tu tens objetivos, e esses objetivos, mesmo com dificuldade, mas tu vai superando. Exato. Vai superando. Né? Então, as superações... Hoje eu sou, assim, realizado. Agora, estou realizado para não fazer mais nada. Né? Eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou para cima, né? Depois da pandemia ali, ó, eu fui fazer MBA em Velha Invest. Né? Fui aprender matemática financeira. Olha só. Eu quero saber o rumo do dinheiro, o que está acontecendo no mundo. Até porque o senhor também é um empresário. Além da profissão de médico, o senhor é empresário. Né? É empresário. Então, mergulhei no MBA para entender o fluxo de dinheiro. E eu fugia da bolsa como o diabo foge da cruz. Porque as histórias eram todas ruins. Perdi tudo. Todo mundo que se envolveu ali... Mas será que é todo mundo assim mesmo? Perdi tudo? Nada. E quando eu fui entender, porque tu precisa mergulhar nisso. Falta conhecimento, o pessoal às vezes é aventureiro. Quando eu fui entender a coisa, é muito difícil perder na bolsa se tomar alguns cuidados. Sim. Né? Nos últimos 10 anos foi o que mais teve rentabilidade, foi a Bolsa de Valores. Só que também os últimos 10 anos foram assim, a última década que mais teve aperfeiçoamento do conhecimento. Exato. O acesso ao conhecimento ficou muito mais fácil. Basta as pessoas procurarem também, né, seu Domingos? E outra coisa também, a confecção de um livro, ela envolve muita coisa. Para fazer um livro bem feito, tem que ter um mergulho
e tu tem que ter assessorias, e tu tem que ter muita coisa, né? E isso leva tempo. Então, na correria de hoje, eu precisei da pandemia para botar em dia o livro, né? Mas muitas pessoas só não fazem porque não encontram o espaço, o tempo para começar a fazer, porque é um mergulho profundo, né? E muitas vezes não se tem anotações, registros das coisas, e tu vai buscando e buscando e buscando, e isso leva tempo. Exato. Então, por isso que eu estou assim, num movimento de dizer, façam as suas anotações, façam os seus diários. Um dia pode surgir a possibilidade de fazer o livro, você tem o material ali pronto, né? Ou praticamente pronto. Vamos organizar, vamos chamar quem, se a própria pessoa não quiser escrever, né? Porque às vezes acontece, né? De chamar alguém para escrever e tal, e fazer. Mas esse é o recado que eu tenho, assim, né? Vamos fazer as coisas com otimismo, que dói menos. Isso aí, a gente agradece aqui, mas antes da gente se despedir, temos um presente para o senhor Domingos, é da Rádio Sintonia. Muito obrigado. O senhor lembrar com muito carinho dessa conversa que a gente teve. Mas assim, não sei se o senhor costuma tomar, mas caso queira dar aquela apurada na mente quando estiver escrevendo o próximo livro, temos aí os copinhos de dose da Rádio Sintonia para o senhor ter lá na sua coleção, ter lá na... Muito obrigado. Isso aí a gente agradece, a forma da gente agradecer aí a presença do senhor e essa conversa que a gente teve aqui na Acelera Autovale. Só tenho a agradecer. Vale, então, mais uma vez, estamos juntos, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço, cara, a sintonia, parceiraça aí no nosso evento. E vamos para cima, vamos acelerar. Vamos acelerar. Seu Domingos, vamos continuar o evento, um bom evento para nós aqui. E agradecendo a todos que estão acompanhando também nas redes sociais. Forte abraço e tem muito conteúdo saindo daqui ainda. Valeu, obrigado. Tá bom, valeu. Legal. Muito bom.